Olá, pessoal. Hoje o vídeo eu vou falar sobre a polêmica do deputado estadual Guto Zacarias. Eu vou falar aqui a minha opinião. Vou iniciar esse vídeo aqui com a minha opinião aqui antes de eu entrar no fato que ocorreu, tá? O que eu quero colocar aqui para vocês aqui, eu sempre já aqui nos meus vídeos eu já falei, eu já fiz um vídeo aqui sobre a questão do delegado da Cunha. Eu vi o que o delegado da Cunha ele ali antes, né, do da campanha dele para ele se tornar deputado federal, ele teve uma enorme perseguição, não foi fácil, cara. Eu, particularmente, eu chorei, você entendeu? Porque, assim, a gente vê a questão, a sociedade sempre fala da questão da meritocracia, para você alcançar, você entendeu? Para não agir com vitimismo, que todo mundo, que todos nós somos iguais. E ali eu vi, cara, um delegado negro, o delegado da Cunha se formou em direito, trabalhou ali no aeroporto de Guarulhos, estudando, fazendo faculdade, conseguiu a OAB, que é tão difícil. Eu conheço vários colegas que nunca conseguiram a carteirinha da OAB. O delegado da Cunha ali, ele conseguiu a carteirinha da OAB. O delegado da Cunha, ele não parou ali, sempre buscou a sua ascensão como pessoa. Ele se tornou deputado federal ali, porque se tornou delegado, né? Se tornou o primeiro delegado ali, passou num concurso concorrido da Polícia Civil. Cara, sabe como que é difícil? Você sabe o que é você concorrer a delegado da Polícia Civil? Você não tem noção, até mesmo para qualquer cargo, investigador, agente de telecomunicações, escrivão, você não sabe como que é difícil para você tentar ali, para você conseguir a aprovação. Eu falo por mim mesmo que eu já fiz, 2 anos atrás, obtive de 80 questões, eu acertei 37. É muito difícil. E o delegado da Cunha, ele conseguiu furar a bolha, conseguiu ali passar num cargo público de delegado da Polícia Civil, trabalhou ali por mais de 15 anos, e até ele se tornar e até ele concorrer um pleito para deputado federal. E ali eu vi a perseguição, ali eu vi como que é difícil um homem negro alcançar determinada esfera ali na Câmara dos Deputados, ali onde que boa parte veio de família com nomes tradicionais, ali após a escravidão, ali na época, na era Vargas ali, nomes renomados ali que passou de família para família, e ali eu vi a dificuldade que o delegado da Cunha obteve, ele teve a acessão à inteligência e pegar o time, a onda certa na questão do digital, né? A questão do youtuber, ele cresceu muito ali, ele destacou, ele conseguiu se tornar gigantesco através da internet. E eu chorei o vídeo que ele fez, ele recolhendo as coisas dele ali na delegacia da Casa Verde, ele com a sacolinha, ele com a imagem da Nossa Senhora, e ele falando como que era difícil, como que era a perseguição de um homem negro e um nordestino. O que isso tem a ver com o Guto Zacarias? Cara, esse menino, ele teve muita educação, ele não é culpado. Cara, muita educação dos pais, principalmente da mãe dele ali, que eu acompanhei, deputado estadual, 150 mil votos ali, com a inteligência, com os princípios que ele sempre acreditou. E foi um grande marco, por quê? O que que eu coloco? É o Guto, Zacarias, o delegado da Cunha, o Rick Chester. Esses homens negros, o negro vai longe também, que ganhou o Guinness, o negro que viajou todos os lugares, que mora aqui em Osasco. E eu tenho a percepção, eu coloco a percepção na cabeça, na minha cabeça, que, cara, se uma pessoa ele conseguiu, eu sou capaz. Foi que nem quando eu vi o Negro Vai Longe. Cara, ele trabalhava ali em um hospital, ele conseguiu ali, com parceria, viajar o mundo, e foi isso que o sentimento que eu tive para iniciar esse canal. Fiz algumas viagens, estou conseguindo. Não sei se eu vou alcançar ele, mas eu me sinto realizado, eu me sinto satisfeito, um vencedor de eu ter iniciado e ter pegado ele como referência. Como o delegado da Cunha, como o Guto Zacarias, ali, cara, ele tinha um trabalho bonito ali, que ele fazia todos os domingos, ele defendia determinados assuntos ali na Paulista. E eu falo para você, ele é uma pessoa muito calma, às vezes assim também, às vezes meio explosivo. A questão, às vezes, as pessoas atacando ele, o posicionamento dele, porque ele, sendo um homem negro, ele tem que ser esquerda. E eu falo para você, eu já sei, eu já passei por esse sentimento, porque eu moro na periferia, e muitas coisas eu não concordo, e às vezes esse meu posicionamento, que às vezes talvez seja de direita, eu recebo muita crítica, como o Guto Zacarias. E ele teve uma infelicidade, porque ele sempre defendeu nos discurso público, onde que ele passava ali, ele defendia a causa, a pauta de não abortar, de não matar uma criança no feto ou algo assim. E ele sempre defendeu essa pauta e ele teve a infelicidade ali de uma conversa vazada, não sei se foi de uma forma proposital,
que vazou ali, ele teve uma filha num relacionamento, e esses áudios que vazaram, ele supostamente falando pra ex-namorada dele, ali pra ela tirar, né, ele indicando umas clínicas de área nobre, ali, provavelmente no Itaim, clandestina, que era super seguro, e ele teve essa infelicidade, talvez ali um pensamento negativo, porque, meu, é como que eu sempre falo, assim, eu sei que na posição dele e de outras pessoas, algumas pessoas sempre vai falar o que que você sente confortável, o que você acha que é o correto, que as pessoas gostam de ouvir. Mas, meu, eu falo por mim mesmo. Cara, eu, você, nós somos seres humanos que têm pensamentos negativos, têm pensamentos pecaminosos e sempre, todo momento tentando evoluir e lutar contra esses pensamentos ruins. Eu falo por mim mesmo, já falei, cara, não sou santo. Meu, não sou santo, não me vê eu como santo, não vê outras pessoas que é igual a nós como santo. As pessoas têm o seu momento de fraqueza, têm o seu momento de escuridão, têm os seus momentos sombrio. Isso que faz a gente, da criação perfeita de Deus, que às vezes sempre habita na gente aquela luta constante. Só que o que? Mesmo com tudo isso que ele passou, falou ali com a namorada, sugeriu ali para a namorada, mesmo esses pensamentos sombrios ali, que nessa gravação com a namorada dele, que ele sugeriu ali, essas coisas terríveis ali, naquele momento de fraqueza, naquele momento, cara, eu sou jovem, será que é o momento de eu ter filho? Será que é o momento eu, como deputado estadual e posso ganhar um deputado federal, eu ser pai? Será que eu estou preparado? A minha correria do meu dia a dia, entendeu? Não sei. Enfim, assim, ele, nesse momento sombrio, sugeriu. Só que o quê? Eu fiz um vídeo, a questão da parte um, a questão do marxismo, a questão como surgiu a questão do marxismo. Eu sempre, e eu fiquei estarrecido, a questão que sempre os filósofos daqueles tempos antigos, os gregos, os filósofos, as pessoas ali, os cientistas, sempre a todo momento buscaram para tentar compreender a questão e a existência do mal. Por quê? Sempre foi polêmico ali essa questão da existência do mal, eles queriam saber, compreender, porque Deus ali foi o grande arquiteto, o grande criador que criou o universo, onde que não era nada ali, o espaço vazio onde que era nada, ele criou coisas ali, ele fez uma criação perfeita, ele fez o universo, ele conseguiu fazer, cara, o mundo de uma forma perfeita, e porque na hora que ele fez a gente, a semelhança dele, que é a criação, porque a gente o criador, ele talvez falhou com a criação, que é a gente que somos a semelhança dele. Porque a questão do mal, que está conosco, é o mal que carregamos dentro de nós. E essas pessoas sempre procuraram uma resposta ali para a existência do mal e o que eles acharam ali que dessa busca, que eu sempre falo, cara, todo mal tem que existir, porque para o bem ele superar, ele resplandecer. Todo mal tem que existir para ele superar, ele resplandecer na existência ali do mal. Ele sempre vai sobressair acima do mal. O bem sempre vai sobressair acima do mal. Como? Cara, é a mesma coisa que talvez que as pessoas não têm empatia de escutar as dores nossas. As pessoas não têm empatia, cara. Falo por mim mesmo. Quando eu iniciei o canal, na frequência de vítima, na frequência na questão do na questão do racismo. Você acha que as pessoas ligam? Você acha que as pessoas elas querem saber? Elas vão falar, cara, não fui eu que te escravizei, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso, cara. Hoje o tempo são outros. Para com isso. Então, meu, as pessoas não querem escutar as suas dores. As pessoas não estão nem aí pra você. Eu falei, eu fiz um vídeo hoje, questão que aconteceu no Campo Limpo, ali, um absurdo. Infelizmente ali um casal teve uma ocorrência ali,
né? Uma fatalidade. As pessoas estavam falando, na reportagem o cara falou do carro, que triste, as pessoas ficaram comentando a questão do carro, que não era de luxo, ou era de luxo, pra você ter uma noção. As pessoas não estão nem aí. Então, eu tenho certeza que o Guto, o Partido Missão, qualquer outra das pessoas ali que tinha, às vezes, mal, às vezes apontava ali, não tinha empatia, não queria escutar, às vezes, aquelas pessoas, porque eu já vi, eu não vou falar, eu não vou falar, que eu não tenho certeza quem era uma mulher falando, não sei se era do PSTU ou alguma coisa assim, ela falando, e ela explicou detalhado, e eu entendi. Ela falando que, às vezes, a questão do aborto, às vezes a pessoa não quer ter o filho porque não tem condições, ou às vezes é, foi mal planejado. E às vezes essas pessoas, essas garotas, essas mulheres, procuravam lugares terríveis ali, sem essa estrutura, que nem o Guto Zacarias ali, ele acabou propondo para a namorada dele, de uma clínica de luxo, com todos os aparelhos modernos, que não ia passar nenhuma dificuldade ali, nenhum risco ou perigo à sua vida. E essa pessoa falando, porque apoiava, porque mulheres pobres não tinham essas condições. E na maioria das vezes, essas mulheres ali poderia ir a óbito porque não tinha condições de chegar num lugar desse. Então, assim, são pontos de vistas polêmicos, entendeu? Mas que a gente tem que ter empatia, um exemplo para aquelas mulheres que não têm condições ali em um lugar luxuoso, que provavelmente eu não tenho noção quanto que é, mas eu acho que deve ser caro, caríssimo. Deve ser caríssimo. E eu acredito que de toda essa escuridão, esses pensamentos sombrios, porque ele não acabou não fazendo, nem fazendo, só teve ali aquele momento, esse momento de pensamentos ruim, e graças a Deus ele teve, gerou sua filha linda, maravilhosa, ali, muito bonita, saudável, como que ele mesmo sempre falou no vídeo. Ele obteve a filha dele, e tenho certeza que ele e outras pessoas vão ter outro ponto de vista e mais empatia para essas pessoas que defendem, talvez, essa pauta. E assim, cara, ele não vai conseguir, provavelmente ele não vai conseguir ganhar para deputado federal, né? Conseguiram, é o que queriam, soltar no time certo, ali no momento certo, um momento para se prejudicar, um momento para ele perder apoio, e infelizmente ali a meritocracia de um homem ali do meu estereótipo negro ali, com um moleque jovem com toda a meritocracia ali, todo preparado, não vai conseguir chegar na Câmara dos Deputados, onde que 40, 50%, 40, 50% da população é negro e pardo, e temos nem 5% na Câmara dos Deputados. Esse é o Brasil que vivemos. Um Brasil que, às vezes, não é justo, talvez com pessoas como eu e ele. Deus abençoe.